eu acho que eles tiveram algumas dúvidas em relação à pergunta, né? Tá. Sem problema, que a professora retoma. Então, eles Vamos lá. responderam assim. Alguns assinalaram a B. Tá. E alguns, Andréia, colocaram que a A é oração e que a B é frase. Por exemplo, a Jennifer, que pediu para eu ler o nome dela, a Bárbara, a Bianca. Muitos foram nessa linha. Alguns colocaram a B e outros colocaram que a A é frase e a B é oração. Tá, então vamos lá. Ó, vou repetir o enunciado. De acordo com as definições e explicações, identifique nos trechos que seguem as frases e as orações. Então, era para identificar em cada item, no A, no B e depois tem o C e o D, ok? Então, no A e no B, vamos lá. Item A. Sim, uma hora de surpresa. Eu estava lá, mas ninguém viu. Então, vamos lá, ó. Eu preciso, para eu ter a frase, ela precisa começar e ter um ponto final aqui, né? Um ponto ou um ponto final que vai ser aqui o último, ok? Então, sim. Nesse sim aqui, ó, eu tenho verbo? Não. Mas eu tenho uma frase. Então, eu tenho uma oração. Desculpa. Eu tenho um nome, eu tenho uma frase, desculpa. Tá? Uma hora de surpresa. Como é um trechinho, isso faz sentido dentro lá do contexto, certo? Que isso é lá da entrevista do Ed Serazer. Lembram? Do cemitério, das lápides, parará. Então, sim, aqui eu tenho frase. Não tenho oração, não tenho verbo. Uma hora de surpresa. Aqui eu tenho verbo? Não. Então, de novo, eu tenho mais uma frase, certo? Eu estava lá, mas ninguém viu. Nossa, professora, mas agora ficou grande aí, né? Eu me perdi. Ok. Como é que eu vou identificar orações e como eu faço isso para não me perder? Eu vou primeiro identificar os verbos. Se eu identifiquei desde que começa a oração até o final, eu vou ter aqui, na verdade, a gente vai chamar de período, tá? Vocês vão aprender mais para frente isso. Então, nesse período todo aqui, quais são os meus verbos? Eu tenho estava, é um verbo. E tenho o viu, o segundo verbo. Significa o quê? Que nesse período, que é eu estava lá, mas ninguém viu, eu tenho duas orações, ok? E aí eu vou chamar isso de período composto. Mais para frente, não precisa gravar isso agora não, ok? Eu estava lá, mas ninguém viu. Estava um verbo, viu outro verbo, duas orações aqui. Letra B, Deia, diga. É só importante pontuar para eles a questão da vírgula ali também, né? Porque na outra que você explicou da locução também tinham dois verbos, mas eles estavam juntos, Sim, né? isso, bem pontuado. Verbo juntinho é locução. Verbo separado, olha, eu tenho, eu estava lá, mas ninguém viu. Olha, eu estava lá, eu tenho uma informação, depois tem uma outra informação ligada à primeira aqui por meio de uma palavrinha, ok? Então, vamos prestar atenção nisso. Letra B. O gato estava me guiando para algum lugar. E agora, Dani? E agora, José? E agora? O gato estava me guiando. Será que esse é um caso de locução verbal? Vamos lá. Será? Você quer que abra o chat para eles responderem? Porque tá Pode fechado. abrir, pode abrir. Pode abrir? Localiza os verbos aí, gente. O gato O estava gato me estava me guiando. guiando para algum lugar. Pode E abrir o agora? chat. E aí, será que é uma É locução um verbal? caso A de professora está perguntando. locução? Ou eu tenho duas orações aqui? Tá Vamos lá? fechado o chat ainda. Agora abriu. Estava, estava me guiando. Eles estão colocando o me junto. Estava. Só um respondeu me guiando, Deia. Alguém colocou aqui guiando. É que é muito rápido, gente, que passa os nomezinhos, mas eu tô pontuando aqui, tá? Estava aí guiando. Ok, então vamos lá, ó. A gente tem aqui o caso de locução verbal, sim, tá? A gente tem ó, o estava, tá cortadinho aqui por um pronome, estava guiando, né? O gato estava me guiando para algum lugar. Então, eu tenho aqui uma locução verbal. E aí, prestem atenção. Eu tenho uma locução verbal, não tenho duas orações aqui. Se eu tenho uma locução, eu tenho uma oração apenas, ok? Vamos para a próxima? Para C.
É a mesma coisa C e a D, né, Dé? Vamos O lá. enunciado é o mesmo. Isso, o mesmo enunciado. Pode deixar o chat aberto, a gente faz essas duas aqui na sequência, tá? Então, no último domingo, Celestino, um papagaio da espécie curica, fugiu de casa no bairro Moinho Torto, na cidade de Hiperópolis, no Amazonas. Nessa letra C, vamos devagar. Nessa letra C, eu tenho frase ou eu tenho oração? O que eu preciso procurar? Será que eu tenho verbo? Se eu tiver verbo, terei oração. Se eu não tiver verbo, terei apenas uma frase nominal. Alguém respondeu, Dani? Ah, ideia. Tem uma professora aqui que está falando que no enunciado era para pontuar se é frase ou oração. E você só localizou o verbo e não pontuou que era oração. Não, eu tô falando. Tô falando sim, Pro. Tô falando que é a oração, É a Pro. Projúlia. Mas tudo bem, eu vou prestar mais atenção, mas eu estou falando sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Frase. Alguns estão colocando C, oração. Oração, oração. Fugiu. Fugiu, muito bem. Olha, Fugiu eu precisava é um verbo. prestar atenção exatamente nisso. Se eu encontrei um verbo, que é o fugiu, então a letra C é uma oração, ok? Letra D. Miguelim mudou minha vida. E agora? Tenho verbo, não tenho verbo, tenho frase, tenho oração. Oração. Calma que alguns ainda estão na C. Mudou. Mudou. Se eu identifiquei um verbo, então, em Miguelim mudou minha vida, eu também tenho uma oração, ok? Bom, digamos então que nós tenhamos finalizado essa parte. Frase, não tem verbo, mas é um enunciado de sentido completo. Oração precisa obrigatoriamente de um verbo, ok? É um enunciado que gira em torno de um verbo ou uma locução verbal. Então, vamos lá. Próximo slide. Agora eles entenderam, Deia, porque agora Entenderam? eles estão respondendo direitinho. Beleza, vamos lá. Sujeito é o ser, então, sobre o qual se declara algo. E predicado é tudo o que se declara do sujeito. Vamos lá. Quando eu tenho oração, eu preciso desses dois termos essenciais, tá? Sujeito e predicado. Se o sujeito é o ser sobre o qual se declara algo, o predicado é tudo o que se declara do sujeito. Coloquei uns exemplos aqui. Vamos fazer juntos esse exemplo? Pode deixar o chat aberto agora. Vamos lá, estamos falando agora. Já que eu identifiquei que existe oração e existe frase, eu vou trabalhar agora com a oração, tá? E para a oração, eu tenho os termos essenciais. O que significa dizer isso? Significa dizer que toda oração, pelo menos deveria ter sujeito e predicado. Por que eu falo deveria? Porque mais para frente vocês vão aprender a classificar sujeito e vocês vão se deparar com oração sem sujeito e vão dizer, nossa, e como é que a professora disse que sujeito e predicado são termos essenciais? Ok, gente, isso é coisa da nossa gramática, tá? Vamos colocar na cabeça. Termos essenciais, sujeito e predicado. Então, vamos lá. Sujeito, ser sobre o qual se declara algo. Vamos analisar a frase, né? É de ser a Zer, desvendou o enigma numérico. É de ser a Zer, desvendou o enigma numérico. De quem eu estou falando? O sujeito é de quem eu falo ou de que eu falo. De quem eu estou falando? Será que eles conseguem, Dani? Alguém colocou aqui. É de Cerezer. É de Cerezer, a Sofia, o Adilson. Muito bem. Ó, vou colocar a barra aqui. Sujeito, certinho. É de ser a Zer. Eu acho bonitinho, Deia, porque às vezes não dá para escrever o nome inteiro que é rápido, eles abreviam. Legal, a gente Muito também bom. entende. A gente entende sim, ó. Sujeito, então, é de ser a Zer. Estou falando do é de ser a Zer. O que eu estou falando do é de ser a Zer? Esse é o predicado. O que eu estou falando dele? Desvendou o enigma numérico. Então, essa parte aqui é o predicado. Tudo bem? Vamos tentar a segunda aqui, o segundo exemplo. O tutor deve levar o animal ao veterinário. Veja para mim, Dani, se eles conseguem. Quem é o sujeito e quem é o predicado agora? Eu quero os dois. Quem é o sujeito? Bora lá, gente. O tutor. Respondeu rapidinho aqui a Quem Beatriz. respondeu? Boa, Beatriz. E a Maria Clara. Maria Clara também, parabéns. Gente,
eu retiro o sujeito, também pode ser uma dica. Todo o resto que sobrou é predicado, tá? Então, estou falando de quem? Do tutor. O que eu estou falando do tutor? Que ele deve levar o animal ao veterinário. O que eu estou falando do sujeito é o meu predicado, ok? Deia, sabe o que é melhor? Tem gente assim, é aula de quê? Amor meu, é aula de quê? Gramática, língua portuguesa. Termos essenciais da oração, análise sintática, você vai ler e ouvir todos esses nomes. E a Pro vai continuar falando e você vai ver que você já aprendeu uma maravilha um a gramática, né? Que é uma delícia. É uma delícia. Vamos lá. Mais 2 exemplos. Várias espécies de animais silvestres recebem proteção. E agora, Dani, será que eles conseguem também? Vamos lá, sujeito, né, Deia? Eles estão rápidos, hein, agora? Eles estão rápidos. Várias espécies de animais silvestres recebem proteção. É que aqui às vezes demora para chegar. Quem é o sujeito? Animais. Sobre o que estamos dizendo? Pedro, animais. Quem mais respondeu animal? Estou falando só de animais? Daniela. Daniela. Vários estão colocando animais, Deia. Então vamos lá. Alguém colocou aqui assim, ó, espécies de animais. Tá, então vamos lá. Olha. A Brenda. Brenda, vamos lá. Várias espécies de animais silvestres recebem proteção. De quem eu estou falando? Não estou falando só de animais, não estou falando só de espécies de animais, estou falando de várias espécies de animais silvestres. Certo? Estou falando de tudo isso. Ai, Pro, mas é tão grande assim o sujeito? Não é que ele é grande. É que eu tenho um núcleo aqui, uma palavra que é a mais importante, e tenho várias outras que estão especificando, particularizando isso. Então, se eu fosse retirar aqui o núcleo, né, a palavrinha mais importante seria o quê? Espécies. Várias. Está especificando, de animais especificando, e silvestres também. Ok? Então, o meu sujeito, várias espécies de animais. Deia, Esse só daqui vou seria o núcleo. puxar a orelha deles um pouquinho aqui, ó. Foco no chat. Tem muita gente participando da aula, elogiando, tá legal. E tem gente que tá colocando coisa que não tem a ver com a aula. Então, gente, vamos focar no chat. Tem vários professores acompanhando, então eles estão vendo vocês, tá? Então, foca no chat. Vamos lá, senão eu vou ter que determinar esse sujeito que aparentemente está indeterminado. Vamos lá, ó. Várias espécies de animais silvestres, sujeito. O que eu estou falando das várias espécies de animais silvestres? Que elas recebem proteção. Então, recebem proteção é o meu predicado, ok? Águas são infinitas. E aqui, tá fácil? Em relação à primeira, Dani? Alguém consegue aí colocar uma respostinha? Águas são infinitas. Boa. Águas, sujeito. Vários responderam água. São infinitas, predicado. Então, acho que até aqui já conseguiram, né, separar sujeito e predicado. Nós não vamos falar de sujeito simples, composto, nada disso. A gente só está separando sujeito e predicado, ok? Vamos lá? Qual é o próximo? Agora, vocês terão uma atividade. Vocês agora vão fazer sozinhos, identificar o sujeito e o predicado, ok? Então, vejam aí, não é para assinalar, não, o item. Tem o item A, procure o sujeito e o predicado aí, o item B é a mesma coisa, o item C coloca e o item D. Coloca assim, né, Dé? De repente, A, S, aí coloca o nome, Isso. P e o nome. Você não precisa responder todos, cada um respondendo um, olha, já teremos várias respostas, ok? Vamos lá, 2 minutos aí.